Olá! Esse é o canal Abrindo Mentes. De um acidente em que passageiros passaram 48 horas esperando o desconhecido em um navio afundando até cruzando o lugar mais tempestuoso da Terra. Hoje, mostraremos alguns incidentes emocionantes e assustadores que podem formar a base para um filme de desastre. Catástrofes. Veja como é difícil se manter à tona, mesmo para um gigante assim. Um ciclone tropical que atingiu a costa de Madagascar também poderia facilmente afundar este navio. A velocidade do vento naquele dia foi de cerca de 72 km por hora. Mas a tripulação teve muita sorte de ter um piloto corajoso e experiente. O condutor do navio conseguiu atracar o navio com segurança mesmo em uma situação tão extrema, embora fosse necessário usar 3 rebocadores ao mesmo tempo, em vez de 1 ou no máximo 2. O mar do Japão não perdoa erros. E aqui está a evidência óbvia. Este navio, que transportava carros, estava no centro do desastre. As ondas de 8 metros cobriram o navio e literalmente levaram tudo que estava no convés ao mar. Apesar do fato de as pessoas terem conseguido escapar da tempestade, o mar levou 52 dos 64 carros. O Oceano Atlântico às vezes é incrivelmente severo. Os passageiros do hino do navio de cruzeiro estavam convencidos disso. O navio deveria partir de Nova Jersey para a Flórida, mas a natureza tinha planos completamente diferentes para aquele dia. Uma violenta tempestade atingiu 4.500 passageiros e 1.600 tripulantes quase assim que eles deixaram a costa. Enquanto ondas de vários metros de altura atravessavam as janelas do navio, os passageiros só podiam esperar que o navio suportasse essa carga. Felizmente, o capitão tomou a decisão de retornar ao porto, o que é certo com um embaixador de muitas vidas, mas imagine o pesadelo que essa história poderia ter se tornado. Quando você pensa na Itália, sempre imagina pizza e mares azul turquesa, mas definitivamente não são tempestades tão violentas. Este cargueiro de 108 metros de comprimento encalhou devido a uma forte tempestade no sudoeste da Sardenha. Apesar das forças aéreas e navais convocadas, os elementos furiosos não permitiram que os tripulantes fossem chamados até o amanhecer. E embora essa seja uma história de Epiam, imagine as horas terríveis pelas quais os caras passam quando estão presos pela própria natureza. Uma caminhada pelo Golfo do México é, obviamente, ótima, mas só se você não ficar preso no meio do mar por quase uma semana. O fato é que um enorme navio de cruzeiro chamado Triumph foi abatido por rajadas de vento que chegaram a 110 km por hora. Kissing it. Oh! Connection, baby. Holy moly. Infelizmente,
O navio colidiu com outro navio e foi seriamente danificado. As duras condições climáticas e o tamanho do navio de 14 andares não permitiram que ele fosse rebocado imediatamente, então os passageiros tiveram que passar 5 dias inteiros sem eletricidade e com um número mínimo de banheiros funcionando. Algo sugere que 800 pessoas estão a bordo. Imaginamos nosso cruzeiro de uma forma completamente diferente. Às vezes, até os navios mais poderosos são forçados a resistir aos elementos. Por exemplo, foi assim que o DDG-5 entrou na tempestade. Um contratorpedeiro americano foi lançado a 2.000 km. Apesar de o navio estar equipado com sistemas avançados de armas e eletrônicos, dificilmente resistiria a ondas de vários metros de altura. Dê uma olhada agora em como era do ponto de vista da tripulação. Um pesadelo que durou 2 dias. É assim que você pode descrever a situação em que se encontram quase 1.400 passageiros e tripulantes do navio de cruzeiro Viking. O navio estava navegando da Noruega para as margens do Thames quando uma violenta tempestade irrompeu no mar. O motor do navio falhou e ondas de 8 metros inclinaram o Viking, e o navio começou a se encher de água. A operação de resgate durou 48 horas. Eles tentaram evacuar as pessoas o mais rápido possível, usando helicópteros e barcos. Devemos prestar homenagem aos socorristas. Foi somente graças ao trabalho coordenado que o terrível incidente não resultou em vítimas. Pousar um helicóptero em um navio é um elemento incrivelmente difícil na aviação, mas somente os pilotos mais experientes podem fazer isso durante uma tempestade. Agora confira o que parece visto da cabine. É perfeito. Isso é o que significa um perfil verdadeiro. A vida no farol pode ser extremamente imprevisível. Isso se aplica tanto a uma onda inesperada quanto à vida cotidiana simples. Existem razões pelas quais os homens vivem menos. Por exemplo, às vezes está testando um novo barco durante uma tempestade com ondas de 4 metros. Como brincadeira, temos equipes de resgate à nossa frente, é claro, eles precisam verificar seus equipamentos mesmo nas condições mais extremas. Você já viu 400 milhões de dólares caírem? Para baixo, entendi. E por quê? Bem, você vai lá com um bombeiro. Agora você pode dizer sim com confiança. Aqui está a coisa. Um grande incêndio ocorreu em um cargueiro que transportava um carro no Atlântico. Quase 4.000 veículos, incluindo centenas de Porsches, Audi, Bentley e Lamborghini. Analistas estimam que os danos materiais variam de 334 a 401 milhões de dólares. É impossível avaliar os danos morais da empresa e dos proprietários de automóveis.
cobras, aranhas, tubarões. Adicione as tempestades mais fortes a essa lista. Claro, tudo isso pode ser encontrado na Austrália. E o capitão de um cargueiro, que perdeu tanto, pode falar sobre tempestades melhor do que ninguém. Container quando foi para o mar na hora errada. Isso sem falar no fato de que toneladas de plástico e outros tipos de lixo foram pregados nas praias mais próximas após esse incidente. Eu não gostaria de estar entre os turistas naquele momento. Be careful, be careful! Uma tempestade no Oceano Ártico. Mesmo que pareça tão grande e impressionante em vídeo, imagine como é vê-lo ao vivo. Às vezes, uma tempestade acontece não apenas fora, mas também dentro do navio. Esse vídeo é tão assustador que depois dele, entre navio e avião, até os aeroflows escolherão o segundo. Se alguém está acostumado com os caprichos dos elementos, são os socorristas. Essas meninas e meninos responderam ao sinal de ajuda de um barco de pesca que afundou com o mau tempo. Com nada mais do que um barco inflável, eles correram para resgatar 4 pessoas presas pela própria natureza. Apesar das ondas de 2 metros e rajadas de vento de 90 km por hora, eles conseguiram chegar ao navio e evacuar as vítimas do desastre. Isso é exatamente quem estava faltando quando o Titanic afundou. Algo sugere que, depois desse vídeo, você vai adorar um pouco mais seu trabalho no escritório. Aqui está o Estreito de Drake, um lugar entre a América do Sul e a Antártica, considerado a rota marítima mais perigosa. Ventos fortes, clima instável, ondas altas e icebergs tornaram este lugar um verdadeiro inferno para qualquer marinheiro. Até mesmo capitães e navios de carga estão tentando escolher uma rota diferente, muito menos navios de cruzeiro. Antártica e América do Sul estão voltando agora. Tivemos uma passagem relativamente tranquila. E agora de volta, o Atlântico Norte é famoso por suas tempestades, mas os pilotos do BB que estavam no prédio ainda conseguiram pousar o helicóptero.
mesmo nessas condições climáticas. Reserve um momento para ficar feliz por estar sentado aquecido e confortável em frente à tela, em vez de estar no mar no noroeste da Inglaterra. Qualquer pessoa que fique doente, mesmo em um carro, deve desviar o olhar por alguns segundos agora. Se você estiver fazendo uma longa viagem em um navio, esteja preparado para um rearranjo regular. Mesmo esses gigantes não são poupados por ondas fortes. Te vejo rolando como cinema. Está sendo destruído há uma semana. Não sei sobre o iate em si, mas provavelmente não é a sensação mais agradável para sua dona quando ela mergulha na água. Qualquer marinheiro deve ter um estômago forte e um excelente sistema vestibular. Afinal, nem todo mundo consegue suportar esse tipo de arremesso no mar. Imagine olhar pela janela do navio de sua cabine, navegar pela Baía de Biscay. De repente, uma onda de 9 metros bate em você. Você nunca vai adivinhar em que ponto o mar gostaria que você se refrescasse. Quão forte foi esse golpe se a onda quebrasse as janelas?